Oi, gente! Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Brenda, educadora de literatura do Alternativa, e essa semana nós veremos o naturalismo. É uma escola literária de curta duração e logo no primeiro slide eu coloquei uma frase para iniciarmos nossos pensamentos sobre essa escola literária. A frase é a seguinte: o naturalismo, nas letras, é igualmente o retorno à natureza e ao homem, a observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Essa frase foi dita por Émile Zola, que foi um escritor que foi precursor, no caso do naturalismo, e fora do Brasil, inspirado no método de investigação das ciências naturais que se estabelecia desde o século XVII. Agora, partindo para as características desse período literário, a gente vai entender um pouco melhor sobre essa frase que eu coloquei logo no começo. Então, como a primeira característica, eu coloquei que é uma tendência que se radicou no realismo, movimento literário que vocês observaram na aula anterior a essa, condicionando o homem ao meio ambiente que o rodeia. Segundo um autor naturalista, o homem se submete às forças biológicas ou sociais, agindo de acordo com elas. O que isso quer dizer? Quando a gente entender um pouco melhor as outras características, essa primeira vai fazer um pouco mais de sentido. Partindo então para a segunda influência que gerou essas características do naturalismo, né? Seria o Charles Darwin. A influência dele foi justamente com a teoria evolucionista. Então, com extremo caráter nacionalista, ele dá ênfase à natureza animal do homem, ou seja, antes de usar a razão, o homem permite ser levado pelos seus instintos mais naturais, não podendo ser reprimido em suas manifestações instintivas, assim como no sexo, pela moral da classe em dominância. Outras coisas que podem aparecer a partir disso, então, são a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade, etc. Essas características vão ficar um pouco mais bem vistas por vocês no momento que a gente observar um pouquinho sobre as principais obras que vão vir a seguir. Então, o terceiro ponto é o teor da análise social a partir dos grupos marginalizados. Ou seja, as obras naturalistas, elas são marcadas por um teor de análise social a partir desses grupos, valorizando o coletivo, né? É uma análise social bastante centralizada em grupos marginalizados. O que isso quer dizer? Que era centralizada em grupos que não costumavam aparecer até então na literatura, como vocês podem se recordar do romantismo. Então, por meio de escritores, há uma valorização dos ambientes coletivos, como aglomerados e habitações. O quarto ponto é os romances de tese. O que isso quer dizer? Muitos escritores escreveram esses romances de tese, romances que pretendiam provar algum aspecto da natureza dos seres humanos em sociedade. No caso dos escritores do naturalismo, a principal delas era o determinismo, que já é o próximo ponto, né? Que é a prova de que os seres humanos são influenciados por seu meio, pelo momento em que eles vivem, desculpa, e pela raça. Então, assim, muitos romances priorizam aquilo que é instintivo e primitivo no ser humano, em detrimento da razão, como eu já tinha falado anteriormente, como a agressividade, o erotismo, além de contarem com narradores mais objetivos e oniscientes, ou seja, que assistem às cenas como espectadores cientistas que dissecam seus personagens com o intuito de confirmar as suas teses. O próximo ponto ali, né, a reação... Não. Sim, é isso mesmo. A reação negativa perante a crítica literária da época. O que isso quer dizer? Que como essas temáticas das margens sociais começaram a ter destaque, grande parte da sociedade que ainda era burguesa, conservadora, religiosa, começou a se sentir afetada e coagida por essa literatura que aborda tantos temas
que eles costumavam não colocar na literatura, né? Lembrem do romantismo e de toda a máscara social que foi criada. Era escrito o que o público leitor queria ler, e o naturalismo rompeu com isso. Então eu vou falar agora um pouco brevemente sobre essa primeira obra do naturalismo no Brasil, que vai ser inaugurada pelo título O Mulato, da Luiz de Azevedo, publicado no ano de 1881, que é um poeta, um escritor abolicionista, trata de preconceito racial e da corrupção do clero vividos na sociedade maranhense no fim do século XIX. Esse livro ele vai ser o precursor, o Aloysio de Azevedo vai ser o grande nome, né, do naturalismo, mas essa não vai ser a obra com um maior destaque. O maior destaque vai se dar para a próxima obra que a gente vai falar um pouco mais sobre. Então, essa obra que eu falei anteriormente, que seria uma das mais importantes, é considerada a obra-prima do Aloysio de Azevedo, O Cortiço, publicado em 1890. Então, o que diz ali no slide, né? Que ele reforçou o lugar do autor no naturalismo brasileiro, neste romance cujo principal personagem é o cortiço em si, o cenário, né? Localizado no Rio de Janeiro. O escritor delineia uma série de tipos sociais degradados, moradores do cortiço, precursor do que conhecemos hoje como favelas. Sobre o cortiço, o que eu posso dizer mais para vocês? Assim como em vários romances do realismo e do naturalismo, o Cortiço não possui um enredo único, mas uma série de histórias envolvendo seus principais tipos sociais. Então ali a gente vai ter o português, escravos, as lavadeiras, o operário, o malandro, os burgueses, todos transformados em estereótipos, ou seja, né, o extremo de cada coisa, de cada personalidade. No entanto, um dos personagens que mais tem peso no romance é o João Romão, que é o protagonista, que é um português, dono do cortiço e é responsável, em parte, pela situação degradante dos próprios moradores, né? No romance, ele trabalha com determinismo no seguinte ponto. O cortiço é o meio responsável por determinar as ações dos personagens. Então, lembrando aqui rapidamente o conceito de determinismo, que é que os sujeitos são influenciados por seu meio, pelo momento em que vivem e pela sua raça. Além disso, dentro daquela esfera, os moradores lidam com características naturais dos humanos, os pontos que eu destaquei ali no slide como palavras-chave para essa obra: o instinto, o primitivismo e a promiscuidade. Assim, em muitos aspectos, seus personagens são animalizados, isto é, são comparados com animais por causa de seus comportamentos. Ou seja, aqui a gente pode analisar, né, justamente essa influência do meio que vai determinar as ações dos personagens e vai fazer com que eles sejam influenciados pelo meio, pela raça, né, ou pela classe social, e tudo isso vai se refletir nas ações que eles têm e o modo como eles interagem uns com os outros. Tudo isso também de uma forma meio animalizada. Né? Depois nas questões vai ter algum trecho do cortiço, isso vai ficar um pouco mais elucidado para vocês entenderem como que acontece essa animalização. E ao final do romance, quando o cortiço pega fogo, né, um breve spoiler, o João Romão ele constrói um novo cortiço. No entanto, não mais destinado às classes pobres da sociedade, mas sim à nova classe média que começava a aparecer no Brasil. É um retrato social muito fidedigno, mas que também recebeu muitas críticas na época, por justamente esses estereótipos e essa abordagem a temas sexuais e personagens mais à margem social que não era tratado na época, né? Sobre isso também, a próxima obra que eu vou falar, ela vai abordar um pouco mais. A próxima obra é do Adolfo Caminha, intitulada Bom Crioulo. O romance foi duramente criticado na época de seu lançamento por tratar de homossexualidade e amor interracial. Então, aqui é importante destacar que o romance foi duramente criticado na época de seu lançamento por causa dessas coisas que eu falei. Ele conta a história do Amaro, que é um escravo fugitivo que é aceito como marinheiro na Marinha da Guerra. E lá o Amaro se destaca pelo físico imponente, por causa de sua personalidade. Ele acaba recebendo esse apelido de Bom Crioulo.
que é um termo bem até pejorativo, né? Ainda na Marinha, ele conhece o Aleixo, que é um jovem branco de olhos azuis, eles se apaixonam e a partir dessa paixão ele começa o Amaro, né, que é o bom crioulo, ele passa a agir irracionalmente, né, beber, ter crise de ciúme para defender esse sentimento que ele tem. Ou seja, o que a gente pode concluir a partir dessas obras que eu dei destaque aqui? Todas elas correspondem às características que eu disse no começo dessa aula. O naturalismo ele é considerado a veia mais intensa e escrachada do realismo. E ele sofreu muitas críticas na época, mas ele deu o seu recado, sabe? Ele falou sobre o que acreditava que era necessário ser dito. Mas na época ele recebeu muita crítica, né, por ser justamente um período literário que abordou temas que as pessoas não costumavam abordar, justamente, né, buscando romper com essas grades e travas sociais que foram desenvolvidas no romantismo, né? Quem tem acompanhado as aulas, né, desde ali todas as aulas que a gente tem sobre o romantismo, as aulas que a gente teve agora, a aula que a gente teve sobre o realismo, vai conseguir fazer essa comparação bem forte, né, que realmente existe uma diferença muito grande das obras que a gente viu anteriormente para essas obras aqui, e que elas fizeram um papel social que, na minha opinião, são primordiais, assim, são realmente muito importantes para a literatura e vai ser os primeiros passos que a gente dá em direção ao modernismo, né, em direção à ruptura total desses conservadorismos literários e assim por diante. Então aqui eu fiz uma breve comparação entre o realismo e o naturalismo para vocês entenderem o que diferencia, afinal, um do outro. O que diferencia um do outro é a abordagem patológica das personagens e situações. Enquanto o realismo privilegia mergulhos psicológicos dos personagens, né, que pensa em Machado de Assis, aquela investigação intensa sobre o personagem principal, sobre o eu lírico, o naturalismo ele possui um olhar para o aspecto animalesco do ser humano. As personagens são abordadas de fora para dentro, enfatizando as ações exteriores sem preocupação com o aprofundamento psicológico. Aqui também é a mesma coisa em relação ao cortiço. O cortiço, ele influencia, né, o modo como os personagens vão agir, como eles vão se portar perante as situações. Então, é uma influência do externo para o interno. E o realismo ele retrata o homem psicológico, enquanto o naturalismo propõe um homem biológico. Se o realismo propõe retratar o homem em interação com o seu meio, o naturalismo vai ainda um pouco além. Ele expõe o indivíduo como um produto biológico, cujo comportamento é determinado a partir dessas relações com o meio e de acordo com suas características hereditárias. Então, esses estereótipos que são traçados, eles vão dizer muito sobre a personalidade de cada um. Né? Se um personagem ele aparece enquanto um italiano, ele vai ter estereótipos escrachados de um personagem italiano, comportamentos, o modo como ele se alimenta, o modo como ele se veste, o modo como ele se comporta. A mesma coisa para os negros e as negras nos livros, eles vão ser extremamente estereotipados. A mesma coisa para mulheres e homens, né, burgueses e proletariado. Tudo vai ter uma separação muito intensa desde a linguagem até o modo como eles se portam, como eles se vestem, como eles se mostram socialmente. Então, o social é muito importante dentro do naturalismo, enquanto dentro do realismo é muito importante o psicológico, o ser em si. Então, agora partindo para algumas questões. A primeira questão é do Enem, né? Eu vou ler aqui junto com vocês e resolver conjuntamente. Aqui é um trecho do livro O Mulato, a primeira obra naturalista no Brasil, como eu já tinha dito. Ana Rosa cresceu. Aprendera de cor a gramática do Sotero dos Reis. Ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida. Tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha,
bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava a superfície dos seus pensamentos: mulato, e crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem, que escondia todo o seu passado. Ideia parasita, que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. A frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. O texto de Aloysio de Azevedo é representativo do naturalismo vigente do final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois: letra A. Relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. Letra B. Apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX. Não, né? Nem um pouco. Se a gente parar para ver aqui justamente o texto, né, que eu acabei de ler junto com vocês, a gente vê que é justamente o padrão de menina burguesa que existia naquela época, né? Então, não chega a ser melhor do que no século XIX. Era justamente o que elas puramente eram. Depois, a próxima. Mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres. Não exatamente isso, né? A letra D. Ilustra os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente. Critica a educação oferecida às mulheres e os maus tratos dispensados aos negros. Dado um tempo para vocês pensarem, né? A resposta é a letra A, relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça, que é essa fidelidade ao discurso naturalista, né? A gente pensar que ele estava perguntando basicamente aonde, o que nesse fragmento expressa melhor a fidelidade ao discurso naturalista, e é justamente esse envolto que ele faz na posição social e aos padrões de comportamento dessa menina, as condições de raça que ela tem, a Ana Rosa, né? E como ela pensava sobre o mulato, né? Que logo ela, no final, ele diz que só a palavra mulato explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. Ou seja, ele era visto puramente como um homem negro, né? E enquanto para ela isso não fazia tanta diferença, né? Ela estava vivendo aquele meio social dela. Então, esse trecho ele vai fazer toda essa abordagem em volta do imaginário social dela, como ela enxergava o imaginário social dele e como o dele era muito diferente e influenciado pelo que as pessoas tratavam ele e enxergavam ele, né? Então, extremamente naturalista. Partindo para a próxima questão, é um trecho do Curtiço, do Aloysio de Azevedo, que é lá o segundo livro, a segunda obra que eu mostrei para vocês, que seria a obra-prima do Aloysio de Azevedo. Então vamos lá. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com o seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional.
uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Isto era o que Jerônimo sentia, mas o que o tonto não podia conceber. De todas as impressões daquele resto de domingo, só lhe ficou no espírito o entorpecimento de uma desconhecida embriaguez, não de vinho, mas de mel chuchurreado no cálice de flores americanas, dessas muito alvas, cheirosas e úmidas, que ele na fazenda via debruçadas confidencialmente sobre os limosos pântanos sombrios, onde as oiticicas trescalam um aroma que entristece de saudade. Então vamos para a questão. Aloysio de Azevedo, de 1857 a 1913, foi um dos principais nomes do naturalismo no Brasil. Pode-se notar as características da escola naturalista no trecho de O Cortiço, pois. Letra A. A personagem Rita Baiana é metaforizada em aspectos da fauna e flora brasileira. Letra B. Jerônimo é caracterizado como um sujeito racional. Letra C. A relação entre Jerônimo e Rita Baiana é desenvolvida de maneira ponderada. Letra D. Rita Baiana, apesar de animalizada, consegue controlar seus instintos. E letra E. A natureza brasileira se contrapõe às personagens. Aqui então eu vou dizer, né, caso vocês queiram pausar e dar uma pensadinha em qual seria a resposta, reler o texto e vamos partir para a resposta em seguida. Então, como vocês podem observar, a resposta é a letra A. A personagem Rita Baiana é metaforizada em aspectos da fauna e flora brasileira, né, gente? Tipo, tudo que eu falei até agora sobre justamente essa colocação do homem enquanto parte da natureza. Não só parte como da natureza, mas expressado por meio dela, né? Priorizando o que é instintivo, que foi uma palavra que eu falei bastante aqui, né? Os instintos, em detrimento da razão, né? E o Jerônimo, ele tá justamente vivendo esse meio, essa confusão, né? Entre o sentimento que ele tem pela Rita Baiana, se aflorando e falando dela, comparando ela intensamente o tempo todo a fauna e a flora, a luz, a fazenda, o aroma quente dos trevos e das baunilhas, a palmeira virginal, toda esses aspectos naturais, né, da natureza comparados a ela como mulher e ele extremamente embriagado por isso, né, sem saber o que fazer e até o sentimento dele de confusão é mostrado como também parte da natureza e parte de algo natural. A gente vê ali no final, né, confidencialmente sobre os limosos pântanos sombrios, onde as oiticicas trescalam um aroma que entristece de saudade, né. Até os próprios sentimentos dele são influenciados pelo meio onde ele está. E é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, né? Vocês tenham compreendido esse gênero literário. Ele realmente é um gênero mais curto, mais simples de ser entendido. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem recorrer a mim, recorrer aos meus colegas, né? Dependendo da turma que vocês estão. E é isso. Se pedissem alguma recomendação de leitura para mim, acredito que seria o Cortiço, porque eu acho que é um livro genial, assim, sobre esse período. Ele destaca muito bem a sociedade brasileira e consegue, dá para perceber muito bem essa refração, essa representação do naturalismo numa obra. E depois nós partiremos para o parnasianismo e o simbolismo. E é isso. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês continuem bem, continuem estudando, continuem gostando de literatura. E qualquer dúvida podem recorrer a nós. E até a próxima aula. Abraço.